prosseguindo aqui com a nossa aula, nós já estamos nos encaminhando para as temáticas finais desse assunto que é tão rico, tão complexo, da execução de títulos extrajudiciais, e nós poderíamos ficar ainda bastante tempo falando, né? Cada assunto aqui poderia render aí um módulo específico de aula, né? Mas só para a gente retomar então o que vimos no vídeo anterior e poder passar adiante, nós entendemos que há um sistema de impenhorabilidades previsto no ordenamento jurídico brasileiro, visando resguardar a dignidade do devedor, o mínimo existencial, a proteção a ele individualmente, mas também ao seu núcleo familiar, que, portanto, em razão desses valores que são garantidos constitucionalmente, retiram alguns bens, né, determinados bens, da disponibilidade para uma futura penhora em processo de execução, exatamente para que o devedor seja ou tenha o seu patrimônio invadido exatamente na medida necessária para a satisfação do credor, certo? Esse regime de impenhorabilidade, ele vem também como uma manifestação concreta lá daquele princípio que nós vimos no início, e por isso é tão importante pensar nos princípios, né, da menor onerosidade para o devedor, ao lado aí, em contrapartida ao interesse do credor. Então vejam, o sistema tenta em todo momento, e o juiz precisa, no caso concreto, ficar também atento a isso, em equilibrar, equacionar o interesse do credor e a menor onerosidade para o devedor. Nesse sentido, os dois sistemas ali que nós temos de impenhorabilidade são o previsto na Lei do Bem de Família 8.009 de 90 e do 833 do CPC, que é mais genérico, contém hipóteses mais diversas do que a proteção conferida na Lei do Bem de Família, que se refere a bem imóvel, né? Em regra, usado para a residência do próprio devedor e de sua família. Percebam que, em razão da natureza dessas normas, né, do CPC, artigo 833, e da natureza cogente, da finalidade protetiva da lei do bem de família, os tribunais veem diferente também a abrangência e a possibilidade de renúncia a essa proteção, a impenhorabilidade garantida pela lei. Então, para a gente finalizar, é importante que vocês tenham em mente que, do ponto de vista do bem de família, da Lei do Bem de Família, Lei 8.009 de 90, o devedor não pode renunciar a essa proteção garantida pela lei. Ele não pode, por exemplo, ofertar um bem de família em processo de execução para que seja penhorado, sem que isso seja considerado irregular, né? Haverá uma nulidade aí dessa penhora. No entanto, apesar dessa compreensão em regra, né, pela protetividade do devedor, é fato que o STJ já reconheceu que em situações de quebra da boa-fé nas relações estabelecidas entre credor e devedor, poderá sim, excepcionalmente, haver penhora de bem de família. Foi até aquele exemplo que eu trouxe de uma decisão judicial homologada em que o devedor ofertou ou permitiu, né, a penhora sobre um bem de família. O judiciário homologou essa decisão e depois, então, o devedor suscitou essa questão, essa impenhorabilidade para tentar excluir esse imóvel da penhora. O STJ falou não, por uma questão de prestígio à boa-fé. Ou seja, regra geral, irrenunciável.
excepcionalmente, quando houver quebra de boa-fé objetiva, penhorabilidade, renunciabilidade, ok? Diferentemente, no caso do artigo 833 do CPC, a jurisprudência entende de modo muito tranquilo, apesar de uma ou outra decisão aí destoante, mas o entendimento majoritário da jurisprudência do STJ é no sentido de que as inúmeras hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 podem ser renunciadas pelo devedor, desde que, obviamente, por um ato livre dele, né? Uma oferta, por exemplo, daquele bem que a princípio seria impenhorável, né? Subentende-se que nesta situação, nesta circunstância, o devedor esteja abrindo mão daquela proteção garantida a ele pelo artigo 833 do CPC. Joia? Outro aspecto bem importante, e aí do ponto de vista prático, né, da advocacia no processo de execução de título extrajudicial, foi a sedimentação, a positivação no CPC de regra para fixação de honorários na execução de título extrajudicial. Então, eu vou pedir para vocês que olhem comigo o artigo 827 do Código de Processo Civil para a gente fazer aqui duas reflexões a respeito. Vamos primeiro para o caput do artigo 827. Diz assim: ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Pois bem, essa norma, ela veio, como eu disse há pouco, sedimentar uma situação que já acontecia jurisprudencialmente e que muitas vezes suscitava dúvidas e recursos, discussões no processo sobre honorários, né? Sobre assunto que não é propriamente um assunto da execução em si, da satisfação do credor. Nesse sentido, o legislador de 2015 teve a intenção de regular expressamente a fixação de honorários pelo juiz desde o início da execução, ou seja, já no despacho inicial ele fixa honorários advocatícios, exatamente para evitar discussões paralelas naquele processo, né? Para destravar esse tipo de discussão que muitas vezes atropelava o processo de execução desnecessariamente. Nesse sentido, pessoal, tem aí no slide 24, slide de conteúdo aí número 24 para vocês, que é uma decisão de 2018 também do Superior Tribunal de Justiça, no sentido seguinte. Eu vou começar a ler ali do item 2 da decisão, tá? Que diz assim: malgrado se saiba que, como qualquer norma jurídica, o dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada e distanciada do sistema jurídico, a clareza da redação do artigo 827 do CPC não permite uma digressão sobre o seu conteúdo, devendo o aplicador respeitar a escolha legiferante. A opção do legislador foi a de justamente evitar lides paralelas em torno da rubrica honorários de sucumbência, além de tentar imprimir celeridade ao julgamento do processo, estabelecendo uma espécie de sanção premial ao instigar o devedor a quitar o quanto antes o débito exequendo. E aí ele faz menção ao artigo 827, parágrafo 1º, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por ora, o que eu quero destacar com vocês aqui é que o juiz, e prestem atenção nisso, vocês que advogam, o juiz, sempre que despachar uma petição inicial no seu processo de execução de título extrajudicial, deve fixar honorários de 10% para a atuação do advogado
no processo de execução, ok? Nada impede que, ao final da execução, esse percentual seja revisto, seja majorado, porque a depender do trabalho que o desenvolvimento desse processo de execução demande, ok? Com relação ao parágrafo 1º, também acho que vale aqui uma reflexão importante para nós. Diz assim, o parágrafo 1º do 827, acompanhem lá comigo. No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Ou seja, nesse mesmo despacho da petição inicial, no processo de execução, o juiz fixa honorários de 10% e deve ressalvar na sua decisão, conforme o parágrafo 1º, que caso o devedor, caso o executado, pague integralmente a dívida, cumpra, aqui é execução de pagamento mesmo, pague integralmente a dívida, não é parte, é integralmente a dívida, no prazo de 3 dias, ou seja, o prazo legal para o pagamento, né? A citação do executado é para que ele pague em 3 dias. Então, se, uma vez citado, o executado pagar o valor integral em 3 dias, os honorários caem pela metade. E veja, não é uma opção. Olha lá, no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Então, é um efeito direto aí da lei. Ou seja, os honorários que foram inicialmente fixados em 10% serão reduzidos para 5%. E qual que é a reflexão que eu quero fazer aqui? Qual que é a crítica até a esse artigo, né? Esse parágrafo em específico? É justamente que o sistema acaba fazendo caridade com o chapéu alheio. Por quê? Reduz o percentual de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo devedor e o advogado é que acaba sofrendo aí essa redução. É uma primeira observação que a gente pode fazer. Por outro lado, vamos tentar entender qual é o raciocínio que o sistema faz, que o legislador quis imprimir a essa norma. Trata-se de uma sanção premial. Trata-se de um incentivo ao devedor, ao executado, para que pague integralmente o quanto antes, né, no prazo legal de 3 dias. E fazendo isso, benefício para todo mundo. Credor satisfeito, processo encerrado e, naturalmente, a atuação do advogado em termos de volume de trabalho também reduz. Então, o que o legislador quis foi justamente prestigiar essa situação, né, que, segundo ele, aí traria benefício para todo mundo. E justamente pela redução do volume de trabalho do advogado, da necessidade de outros atos processuais, de outras diligências no processo de execução, se justificaria a redução dos honorários aí pela metade, ok? É de se pensar, a gente sabe que não é a hipótese mais comum, né, de pronto pagamento, integral pagamento aí no prazo de 3 dias, mas é algo que o legislador quis sedimentar no Código de 2015. Isso já vinha acontecendo, repito, desde a vigência do Código de 73, sobretudo após a reforma, a última reforma do processo de execução de título extrajudicial que aconteceu por meio da Lei 11.328 de 2006, que a gente já comentou rapidamente aí nos vídeos anteriores, quando começamos a falar das inovações da execução. Joia? Vamos para o próximo vídeo com uma temática bem interessante.